Sejam bem-vindos a mais um vídeo com relatos de pessoas reais, onde você pode ouvir histórias contadas por pessoas anônimas na internet. Se você também tem uma história e quer aparecer em um vídeo futuro, envie seu relato através desse e-mail. Meu pai matou a minha mãe por negligência. Faz pouco mais de um ano desde que minha mãe faleceu devido ao Covid. Mesmo compartilhando isso agora, estou tendo dificuldades em superar, mas espero que desabafar ajude no luto. Quando ela testou positivo pela primeira vez enquanto estava no seu trabalho em Oakland, eu disse a meu pai para levar minha mãe para ser vista por um médico e obter sua ajuda. Ela faleceu 8 dias depois. Ela nunca nos disse o quão ruim era, só para a gente ficar longe para não pegar Covid dela. Meu pai é um veterano da Marinha, com problemas médicos e mentais, é anti-vacina e bebia alvejante literalmente. Ele ameaçou se divorciar dela se ela fosse vacinada, com a marca da besta, e disse inflexivelmente a seus filhos que todos morreriam por causa da vacina. Durante seus últimos dias, ela procurou os irmãos de meu pai para implorar por ajuda, para convencê-lo a levá-la ao hospital ou para que eles a levassem. Na manhã antes de ela falecer, sua irmã conseguiu convencê-lo a levá-la ao hospital. Ela perdeu a consciência quando chegou e foi imediatamente internada na UTI. Ela faleceu algumas horas depois, em 9 de outubro de 2021 às 12h28. Entrei em contato com a funerária para fazer os preparativos, dei meu apartamento para minha irmã mais nova e voltei para cuidar de meu pai. Em seguida, organizei e coordenei um funeral nos Estados Unidos e em seu país de origem simultaneamente, para que sua família, que não pôde vir para a América, ainda pudesse comparecer ao velório. Minhas tias mereciam ver a irmã enterrada. Isso era inegociável. Os amigos da minha mãe começaram a montar um fundo de doações, que financiou sua celebração da vida tanto na América quanto em seu país natal. Enfim, ela pôde descansar em paz. Meu pai tem muitos problemas de saúde mentais. Minha mãe era sua principal cuidadora. Quando me mudei, cuidei dele fisicamente, mentalmente e financeiramente. Certifiquei-me de que ele se alimentasse, tomasse seus remédios, não se mas que ele obrigou minha mãe a comprar, já que não podia se qualificar para comprar as suas próprias, e pagasse todas as contas de nossa família, comida, gasolina, hipoteca, eletricidade, água, contas de celular, etc. Também financiei as despesas de moradia e escola da minha irmã mais nova, enquanto ela terminava a escola de enfermagem. Tudo enquanto eu tentava manter minhas próprias contas de casa. Durante esse tempo, meu pai se sentiu mais no direito do que já costumava se sentir. Então ele começou a dizer o que eu tinha que fazer, e nunca admiti estar errado, mesmo quando eu provava que ele não era dono da razão. Ele também queria que eu pagasse todas as despesas sozinho, enquanto ele tinha mais de $5.000 em renda todos os meses, além do que meus pais tinham economias guardadas para eventuais emergências, o que era substancial. Houve vários desentendimentos que fizeram nosso relacionamento ir por água abaixo aos poucos. Além de querer que eu fizesse o que ele dizia, e que cuidasse de tudo sozinha, ele ficava me pressionando para que parasse de ajudar financeiramente minha irmã mais nova. Ele insistiu em dizer que ela é adulta e deveria ser capaz de cuidar de si mesma se tivesse tomado decisões melhores na vida. Isso vindo do mesmo adulto que não é capaz de cuidar de si mesmo devido ao abuso prolongado de álcool. Tentei repetidamente explicar que nossa mãe foi generosa o suficiente para apoiar a mim e a meu irmão, e que não estaríamos onde estamos na vida sem o apoio dela. E como minha irmã é muito mais nova do que nós, ela não teve a oportunidade de receber o mesmo apoio que eu e meu irmão recebemos de nossa mãe, por isso eu estou oferecendo a ela o mesmo apoio que recebi durante a minha vida. Na época desse ocorrido, ela não estava trabalhando e faltavam apenas alguns meses na escola de enfermagem antes dela se formar. Tenho muito orgulho dela. A próxima gota d'água foi quando eu pedi para transferir as contas para o nome dele, para que ele pudesse usar sua renda para pagar suas próprias contas. Foi quando as coisas pioraram muito rápido. Ele argumentou que eu teria dinheiro se não sustentasse minha irmã, argumentei que ele tem seu próprio dinheiro, que aliás não está usando para nada,
e enquanto isso sou obrigada a pagar tudo sozinha. Ele disse que me pagaria de volta se eu desse a ele uma lista detalhada das contas que paguei, da qual dei a ele uma cópia várias vezes, mas nunca vi um centavo. Não que eu estivesse esperando alguma coisa. Eu só queria dar a ele o que ele me pediu, para que ele não pudesse dizer que não me pagou porque eu não cobrei. Finalmente eu disse a ele que não podia continuar a sustentá-lo e que eu precisava de ajuda para pagar as contas. Então ele perguntou sobre o fundo de doações que os amigos da minha mãe haviam feito, e me disse que eu poderia usar as doações para continuar pagando por tudo. Tentei explicar a ele quanto foi doado e quanto foi gasto com as despesas do funeral. Ele explodiu. Estávamos no topo da escada quando ele começou a gritar a centímetros da minha cara que as doações eram para ele e que eu não tinha o direito de usá-las na preparação do funeral e, em sua raiva, quase me bateu como costumava fazer com frequência quando eu era uma criança. Ele esqueceu que eu era adulta agora e que ele não é tão forte quanto costumava ser. Antes que ele pudesse tentar me agredir, meu noivo, agora marido, interveio para lembrar meu pai que ele não ficaria sentado se o visse tentar me bater. Nos mudamos dias depois. Nesse mesmo mês, ele informou ao banco que minha mãe faleceu e eles fecharam as contas dela. Ele então ligou para a polícia para relatar que eu havia limpado as contas dela antes de fechá-las e roubei milhares de dólares. Após uma longa investigação da polícia, eles fizeram o banco explicar a ele que as contas foram fechadas quando ele relatou o falecimento de sua esposa, e que eles enviaram um cheque para ele no valor do que havia em todas as contas. Ele então relatou que meu carro, que estava em seu nome, era roubado. Após mais uma longa investigação, a polícia concluiu com vídeo e depoimentos da concessionária que o carro não foi roubado e que ele comprou o carro com a intenção de me fazer dirigir. Pouco tempo depois, sofri um acidente de carro que acabou com o veículo, e ele recebeu um cheque da seguradora já que o carro estava em seu nome. Desde então, comprei meu próprio carro sem a ajuda dele. Quando nenhuma de suas denúncias à polícia deu certo, ele começou a ligar para o meu trabalho para me demitir. Ele disse a eles que eu estava usando drogas. Fui obrigada a trabalhar com os alunos e fui rotineiramente testada para drogas. Quando ele começou a aparecer na escola, fui dispensada porque ele tornou a situação insegura para qualquer aluno. Ele então começou a aparecer no meu apartamento para arrombar minha porta. Ele tentou arrombar uma vez, mas meus cães o impediram de entrar. Desde então nos mudamos para outra cidade e agora meu pai não sabe onde moramos. Cortei todas as comunicações com ele. Desde então, me casei e dei à luz. Familiares e amigos da minha mãe ficam perguntando se meu pai conheceu meu filho ou se sabe que ele é avô. Minha mãe não deveria ter permitido que um alcoólatra abusivo ficasse perto de seus filhos. E eu não vou permitir que ele fique perto dos meus. Para concluir a história, o pai alcoólatra e fisicamente abusivo impediu minha mãe de receber os cuidados médicos que ela deveria ter recebido e se sentiu no direito de se beneficiar financeiramente de sua morte, mantendo as doações destinadas ao funeral dela e fazendo com que eu pagasse por tudo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber notificações de novos relatos. Tchau e até a próxima!